Olá pessoal, estamos aqui fazendo mais um vídeo, né, para falar de como viver melhor, né, nesse mundo aí de meio de muita atrocidade, de muita agressividade, de ignorância. Vamos começar com um princípio básico. Como é que você se comporta diante de uma crítica? Como você se comporta mediante um xingamento? Como é que você se comporta mediante a uma pessoa agressiva? Como é que você se comporta mediante alguém que está atacando você? Já parou para pensar nisso? Esse vídeo é direcionado a isto. Por exemplo, como podemos viver melhor? Como podemos viver protegidos, podemos dizer assim, de pessoas agressivas, de xingamentos, de humilhações? Mulheres e homens que passam por isso. Não é simples. Por que não é simples? Porque cada um tem o seu temperamento. Cada um tem uma maneira de encarar as coisas. Cada um tem um modo de enfrentar os ataques de outras pessoas. Pensando bem, eu vim fazer esse vídeo. Pensando nisso, né? Vim fazer esse vídeo. Como você conseguiria se proteger destas pessoas? Então, vou te dar um exemplo simples. Se você é uma pessoa que está passando por esse problema de xingamento, de humilhação, né, de rebaixamento por uma outra pessoa, marido, mulher, filho, vizinho, é só você parar para pensar. Um exemplo, você sai de casa, você tem um vizinho problemático e você vai à padaria e ele está sempre no portão, porque os vizinhos problemáticos sempre estão no portão tomando conta da vida do outro, porque não tem realmente o que fazer. Então ele se ocupa dessa inútil missão de tomar conta da vida do outro. E o vizinho joga uma piada. Como é que você se protege disso? Simples, é não dar ouvidos a ele. Porque o vizinho, na verdade, ele se alimenta, ele não tem o que fazer, ele é um parasita, tendo esse tipo de comportamento, e ele se alimenta da condição que você dá a ele, que você dá importância a ele, da sua importância. Então ele se alimenta da tua irritabilidade, ele se alimenta do teu retruco. Então, pense nisso. É simples. Ele falou e você tem que dizer o quê? Nada. Passar direto. Por quê? Porque ele não existe. E essas pessoas, esse tipo de gente, eles precisam existir para as outras. Então a única maneira deles aparecerem, ou dele disser para você que eu estou aqui ou para outra, é fazendo esse tipo de coisa e tendo esse tipo de conduta. Então pense nisso. Outro exemplo simples, você tem um marido que chama você de vagabunda, chama de piranha, chama você que você depende do meu dinheiro. Aí eu lhe pergunto, qual é a sua postura perante isso? Ah, Marcos, eu pego um pedaço de pau, eu pego uma panela, eu pego um ferro de passar e dou nele. Negativo.
Violência gera mais violência. Então entenda uma coisa, quando você é xingada pelo marido, por alguém, primeira coisa que você precisa entender, quem você é. Se você tiver esse conceito de quem você é, o que você representa para você, nada em torno vai conseguir atacar você. Essa que é a grande realidade. Vai ao piranha. Se você se conhece, não está falando com você. Você é piranha? Então pense nisso. Vai vagabunda. Não é com você. Se a outra for, ou se essa pessoa que ele está chamando for, também nem vai se sentir ofendido. Porque até mesmo que é uma da piranha, ou prostituta, lá o que for, é uma das profissões mais antigas de respeito do mundo. Que na verdade elas são, né? Elas passam a ser psicólogas. Não estou defendendo classe nenhuma, mas é a grande realidade. Então quando falar para você, vai ao piranha, vagabunda, não é com você, porque você não é, você sabe quem você é, então não é comigo. É com o seu marido. Tu não presta. Então você começa a observar que você tem uma grande chave na mão para que esses problemas não cheguem até você. Ofensas, principalmente. Então é só refletir e pensar. Não é com você, não é para você. Pense nisso. Tem algumas coisas que a gente começa a observar. A minha mãe fala uma coisa muito interessante. As pessoas só fazem com outra o que elas permitem. As pessoas só fazem com você quando você permite. Então é assim que a vida é. Então a gente deixa de ouvir os mais velhos e realmente eles têm razão. Eu com 56 anos que vou fazer, eu tenho refletido muito sobre algumas coisas e realmente tenho que dar razão. Então as pessoas só te atacam quando você permite. Por exemplo, viado. Se ele é viado, é capaz de falar, e aí, beleza? Tudo tranquilo? E aí, meu camarada? Fala, safado. Se você é safado, não vai se ofender. Mas se você não é safado, não se ofenda, porque não é com você. É a sua cabeça que tem que pensar nisso. É você que tem que interiorizar isso. Não é comigo. A pessoa está falando, te xingando, o seu marido, o seu filho, lá quem for, só olhe para a cara dele e vê o quanto ele é imbecil, o quanto ele é ingênuo, o quanto ele nem ser humano parece ser. Porque não é de... parece um debilóide. Então pense nisso. Fica olhando para a pessoa. Porque quanto mais você dá combustível para essas pessoas, mais eles continuam sendo mais aquilo. Porque eles têm prazer de ofender as outras. E o combustível que você dá é você ficar ofendido. Mas espera aí, Marcos, então tudo que falar comigo eu vou deixar para lá? Tente internalizar o que eu estou falando e aquilo não permanecer, não entrar em você, porque não é com você. É a mesma coisa alguém me chamar de pilantra, picareta. Não me ofenderá. Por quê? Porque eu não sou picareta. Se caso eu for picareta, eu vou me afinizar. Tá falando comigo, beleza? Então é simples. É muito simples, é só a gente raciocinar, é só a gente botar a cabeça para funcionar, só a gente começar a entender um pouco do universo que a gente vive, a gente vai viver tranquilo. Infelizes são eles, doentes são esses. Então entendam bem, você não é, você está a par disso. Então quando você fica a par daquilo, aquilo não te atinge. E automaticamente, quando você não é atingido, aquilo não passou por você, volta para ele. Porque ele pertence àquela agressividade. Ele pertence àquela aura, àquela energia ruim. Ele é quem pertence. Você não. Você simplesmente
cria-se uma barreira, cria-se um escudo para que aquilo não venha de contra ti. E se você começar a exercitar isso na vida, você vai ter uma vida ótima, porque ninguém vai penetrar em você, ninguém vai conseguir ofender você, ninguém vai conseguir machucar você. E aí é que está o grande lance de tudo. É que essas mágoas que são criadas se tornam barreiras para a vida futura. Conheço muita gente, como sou psicanalista, né? Muita gente que traz isso para a vida e vive eternamente, né? Com esse fantasma. Mas quando eu era criança, meu irmão me chamava de viadinho, um exemplo. Me chamava de mulherzinha, porque naquela época falava-se muito esse nome, mulherzinha. E eu vim trazendo isso até hoje, essa mágoa, essa tristeza. Isso vai bloqueando a tua vida ao longo. Aí você não é próspero, você não consegue assimilar as coisas, você não consegue desenvolver teus talentos, porque você ficou bloqueado com o passado, que teu irmão, com teu pai, com a tua irmã, com a tua mãe, infernizou a sua vida, uma sua vida inteira, e hoje você está trazendo isso como bagagem, atrasando como fosse uma pedra enorme amarrada aos teus pés. Então pense nisso. Então quando você consegue bloquear esse tipo de energia na tua vida, você voa, porque pássaro nenhum consegue voar estando com peso nas asas. Você é um criador, você é um co-criador das coisas. Comece a se desvencilhar desses pensamentos, comece a se descascar dessas coisas ruins que veio desde o teu passado, desde que você era criança e tornou um adolescente doente, um adulto doente. Aquele que te xingou, que te chamou de incapaz, que chamou você de prostituta, de vadia, de vagabunda, de viado, de lá o que fosse, e você não era. Chamou de um monte de coisa, te ofendendo como se fosse ser viado, se fosse doença, ser prostituta fosse doença. Porque em 1980, 70 era ofensa, hoje não é mais. Mas se você começar a pensar sobre isso e vir trazendo essa carga emocional para a tua vida até hoje, de humilhação, de espancamento, de falta de amor dentro da família, você será um adulto, né? um adulto ou um idoso, uma idosa, infeliz e doente. Então pense nisso. Eu sou Marco Antônio, eu fiz esse vídeo porque eu tenho pensado muito sobre isso. Se você gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos, dá um joinha, vai lá nas notificações do sininho para você receber mais vídeos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e reflitam sobre isso. Um abraço.